Jogue o atirador mais brutal do ano. Warhammer 40k Dark Time é o mais aguardado jogo de ação cooperativo de uma equipe premiada de desenvolvedores. Encomende o seu e jogue agora. Bem-vindo ao Watch Mojo Brasil, e hoje contamos nossas escolhas para os 20 melhores videogames de Nightmare Fuel. Nessa lista, veremos videogames que apresentam conteúdo perturbador que você não vai esquecer tão cedo. Qual jogo te deu mais pesadelos? Conta aqui nos comentários abaixo. Número 20. O Mal Interior. O que acontece quando você dá à mente que nos deu o reinado livre original de Resident Evil para criar um novo projeto? Um título que não perde tempo explorando o quão artisticamente grotesco um jogo de terror de sobrevivência pode ser. Preso em um mundo de sonhos onde literalmente tudo quer matá-lo, o detetive Sebastian Castellano deve lutar contra hordas de monstro e a sua própria sanidade mental para escapar. O que não falta é sangue aqui, para não mencionar uma série de lutas contra chefes que certamente farão você arrepiar. Estamos de olho em você, Laura. Número 19. Inside. Bonito por natureza, mas arrepiante, Inside é uma obra-prima moderna de narrativa visual. E que história sombria tem para contar? Como uma criança sem nome procurando escapar dos executores de um mundo distópico, recebemos dicas sobre o destino perturbador da humanidade. Fugitivos sendo caçados com cães de ataque, usando cadáveres reanimados como escravos, criaturas de sereia mutantes vagando livremente. Tudo isso faz com que o estilo minimalista pareça brutal. E precisamos dizer mais sobre esse final? Sério, o que foi aquilo? Número 18. Série Dead Space. Um engenheiro contra um exército de monstruosidades geradas por um marcador alienígena divino? As coisas vão ficar confusas. Esteja ele preso nos confins do Ishimura, lutando pela estação Titã ou tentando sobreviver na superfície congelada de Tal Volantes, Isaac Clarke não tem uma vida fácil. O Necromorphs continuam sendo alguns dos inimigos mais hediondos dos jogos, aqueles que têm o péssimo hábito de recusar a ficar no chão. Acrescente visões assombrosas de sua namorada morta e uma religião psicótica que cultua o marcador e você ficará assustado várias vezes ao longo dessa trilogia. Número 17. Até o Amanhecer. Há algo incrível sobre os filmes de terror excêntricos de antigamente. Mas quem diria que seria uma experiência de jogo tão divertida? Embora inicialmente atingisse cada clichê batida por batida, até o elenco estereotipado de bucha de canhão adolescente, logo descobrimos que o jogo estava apenas usando isso como um trampolim para um conto mais diabólico. A ameaça do psicopata e do Wendigo, honestamente, nos deixou no limite às vezes, enquanto temíamos qual das nossas escolhas acabaria fazendo o nosso elenco cativante rasgado em pedaços. Exceto por Emily, é claro. Número 16. Slender, The Eight Pages. Atravessando o seu caminho para a cultura mainstream, com uma aparência ameaçadora e uma abundância de creepypasta, o Slenderman é em muitos aspectos Freddy Krueger dessa geração. De onde veio toda essa infâmia? Você não precisa procurar mais do que o seu jogo de estreia. A premissa é bem simples. Pegue 8 pedaços de papel espalhados por uma floresta antes que Slende o pegue. No entanto, devido à sua tendência de aparecer de repente do nada, não vai demorar muito para que você se pegue com medo de cada novo canto que encontrar. As chances são de que ele está à espreita na curva. Número 15. Sanatório.
This is the village, stupid boys. O que pode ser assustador em uma aventura retrô de apontar e clicar? Bom, muito na verdade. Depois de acordar de um coma, o nosso protagonista amnésico, Max, se vê como um hóspede infeliz do asilo de lunáticos que tem mais do que algumas peculiaridades estranhas. Ou seja, como leva a outros mundos, nenhum dos quais são lugares que você deseja visitar. Uma criatura vegetal que vive para se deliciar com crianças mal formadas, insetos gigantes, o palhaço mais assustador que você provavelmente vai encontrar, demônios, tortura, morte. Não há fim para as imagens horríveis com esse jogo. After I complete their transformation, the children will be one with me forever. Número 14. Fantasmagória. The blade. Yes, sweet darling. You wouldn't survive. É hora de quebrar as cenas de ação ao vivo, galera. O que significa que é hora de ver os atores dos anos 90 serem destruídos. Um dos melhores exemplos de incorporação do meio em um jogo de terror, esse thriller sobrenatural mostra a nossa infeliz heroína tentando descobrir a verdade por trás do mágico Zoltan Karnovask e o mistério em torno da morte das suas 5 esposas. Spoiler! Todas elas morreram de maneiras horríveis, que podemos ver de perto e pessoalmente em imagens cinematográficas gloriosas. Os efeitos podem parecer um pouco bregas para os padrões de hoje, mas quando você vê uma mulher forçada a ingerir vísceras de animais, o seu estômago vai revirar de qualquer jeito. Número 13. Alien Isolation. Para aqueles que pensaram que os xenomorfos haviam perdido seu fator de susto, então indicamos esse pequeno número. Enquanto procura por uma mãe, a Amanda Ripley se vê presa a bordo de uma colossal estação espacial que tem um visitante indesejado. Em um verdadeiro jogo de gato e rato, o alien facilmente recupera o seu lugar como uma criatura icônica do medo. Quase impossível de matar, as suas únicas opções são correr como o diabo e rezar para que não olhe no único armário em que você está se escondendo. Eu acho que realmente mostra que a qualidade sobre a quantidade compensa. Certo, fuzileiros coloniais? Número 12. System Shock 2. Se você quer um verdadeiro terror de ficção científica, então não procure mais. Preso a bordo de uma nave estelar com uma tripulação de mortos-vivos enlouquecidos, o nosso protagonista deve correr e abrir o caminho para a segurança. Claro, isso não é tudo com que ele precisa se preocupar, já que a nave também abriga uma inteligência artificial mais sádica e intimidadora que já agraciou os jogos. Com a sua voz em nossos ouvidos o tempo todo, a presença de Shodan é ainda mais aterrorizante do que todos os inimigos infectados que temos que atirar. Nós mencionamos que a voz dela é algo saído dos nossos pesadelos. The Polito form is dead, insect. Are you afraid? Número 11. Harvester. Go quickly, before she comes back. O live action retorna e, embora a qualidade dos gráficos gerais possa não ser de primeira, a pura loucura e sangue do mundo louco que esse jogo oferece mais do que compensa. Atravessando a cidade de Harvest, Steve se vê exposto a visões cada vez mais repugnantes. E queremos dizer, doente. Há todo tipo de assassinato e tortura para ser visto em todas as ruas, embora a única cena de crianças mordendo as pernas das suas mães faça isso por nós. E algumas mães reclamam que os seus filhos não vêm vê-los. And some mothers complain that their children don't come to see them. Número 10. Condenado. Origem criminal. Como se tentar resolver uma série de assassinatos horríveis não fosse ruim o suficiente, o policial condenado injustamente Ethan Thomas não só tem que pesquisar cenas de crimes sangrentos enquanto está no rastro de indivíduos doentes como o serial killer X e o torturador, mas também lidar com metrocidades com cada vez mais cidadãos psicóticos. Enxames de indivíduos enlouquecidos caçando atrás de você, induzindo uma paranoia ininterrupta enquanto você segue a trilha cada vez mais sangrenta, sem mencionar cenas deliciosas como ter um corpo desfigurado saltando em você. Sim, definitivamente há um dia ruim no trabalho.
Número 9. Outlast. Hospícios são populares em jogos de terror, mas nenhum hospício inspirou mais pavor e nos deixou com mais cicatrizes mentais do que Mount Massive. Como um jornalista contundente que não tem medo de se colocar em perigo, Miles Upshur involuntariamente nos arrasta para um cenário de pesadelo quando logo descobre que a instalação está agora nas mãos dos seus pacientes. Embora haja uma infinidade de sustos ao longo da linha que poderiam colocar esse jogo na lista, temos que desviar a sua atenção para o sádico Dr. Traeger, cuja introdução faz todos se arrepiarem depois. Número 8. Five Nights at Freddy's 4. A essa altura da série, muitos fãs estavam preocupados que a mecânica ficasse obsoleta e Fred e companhia tivessem perdido a sua vantagem sinistra. Então veio o número 4, onde a coisa toda teve uma reforma infernal. Em vez de um guarda noturno tentando se defender de animatrônicos assombrados, dessa vez jogamos da perspectiva de uma criança traumatizada que é perseguida por formas muito mais monstruosas de Fred e sua turma. Com a atenção adicional de ser forçado a ouvir passos e respiração combinados com os intensos novos sustos, 5 noites não podem terminar em breve. Número 7. The Suffering. Só porque você pode revidar, nem sempre significa que os sustos precisam ser diminuídos com as aventuras sangrentas de Torque. Você não só precisa lutar contra algumas criaturas sobrenaturais muito criativas e enervantes, mas também enfrentar os seus próprios demônios internos. Dependendo das suas ações ao longo do jogo, o destino final do crime de Torque e se ele matou ou não a sua própria família é revelado lentamente e os resultados são igualmente tristes em todos os aspectos. E você também é assombrado por alguns dos fantasmas mais sinistros e divertidos dos jogos. Certo, Dr. Killjoy? Surely all over the planet, humans have been killing humans all the way back to Cain and Abel. Número 6. Resident Evil. Todo mundo conhece e reverencia o jogo original por ser um dos padrinhos do gênero survival horror. Mas não se pode negar que o seu visual e o trabalho de voz tiraram um pouco da sua atmosfera assustadora. Então veio o remake, e com ele uma nova chance de envolver os seus dedos mutantes ao redor das gargantas dos jogadores. Com sua aparência polida, os corredores da mansão parecem ainda mais claustrofóbicos, o que torna as aparições de uma cobra gigante, aranhas gigantes, líquers e o tirano ainda mais aterrorizantes. Número 5. Silent Hill 2. Com tantas entradas igualmente estranhas em seu currículo, o que faz essa segunda parte se destacar acima dos seus pares sinistros? 2 palavras: cabeça de pirâmide. Enquanto James Sunderland procura a cidade cheia de neblina em busca da sua esposa morta, ele não apenas é bombardeado por monstros perturbadores que podem surgir literalmente de qualquer lugar, mas a sua própria sanidade é questionada à medida que as circunstâncias que cercam a morte da sua esposa se tornam obscuras. Joga em seus quebra-cabeças enigmáticos cenário sombrio pesado com uma atmosfera triste, bem como uma das criaturas mais icônicas de todos os jogos, e bom, você tem um combustível de pesadelo. Número 4. Amnésia, The Dark Descent. Prepare-se para fazer uma jornada no coração das trevas, quando o inglês com amnésia desperta e se encontra no menos que alegre castelo de Brennenburg, onde logo descobre que a chave para recuperar as suas memórias perdidas está entre uma série de monstros hediondos, quebra-cabeças cada vez mais complexos e também no envolvimento de um artefato antigo conhecido como Orb. I felt myself drawn to the mystic light.
Embora tudo isso culmine em uma narrativa que o manterá profundamente envolvido em seu mistério, o que leva ao verdadeiro combustível do pesadelo é a inclusão da criatura da água, a sombra. E a percepção de que o nosso protagonista pode não ser de fato um bom homem afinal. This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Número 3. Quadro Fatal 2. Borboleta Carmesim. Ninguém lida com uma assombração como um jogo J-horror. E a série Fatal Frame se destaca nesse aspecto entre uma paisagem de títulos de grande sucesso. Borboleta Carmesim mostra especialmente como os verdadeiros sustos podem vir até mesmo dos mais típicos seres sobrenaturais. Quando duas irmãs se encontram perdidas em uma vila abandonada, elas encontram várias forças paranormais decididas a participar de um ritual antigo. E a sua única defesa é uma câmera com a capacidade prática de exercitar os espíritos, forçando os jogadores a se aproximarem dos fantasmas se quiserem sobreviver. Número 2. PT. Pode ser apenas um teaser jogado para um jogo que nunca será feito, mas a experiência de terror magistralmente trabalhada de Hideo Kojima apresentará novas camadas de medo. Aproveitando todas as vantagens do seu curto tempo de jogo, os jogadores são tratados com tudo, desde os telefonemas sutis, mas perturbadores, até um feto falante que repreende o seu personagem por ser uma pessoa terrível. You remember, right? Exactly 10 months back. Ainda por cima de um susto infernal da esposa recentemente assassinada do protagonista, mostra que mesmo com tão pouco você pode criar um verdadeiro inferno. You've been chosen. Antes de continuarmos, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos. Tem conteúdo novo todos os dias. Número 1. Eternal Darkness. Sanity's Requiem. 2 décadas depois, esse thriller ainda sabe como dobrar a mente dos seus jogadores. Em 1 minuto, você investe em como ele alterna entre os personagens e vários pontos da história. No momento seguinte, você está mortificado com quão assustadora foi aquela cena estúpida da banheira. Acrescente o efeito de sanidade que fará com que cada um dos personagens principais lute contra criaturas de pesadelo, bem como alucinações mórbidas. E do começo ao fim, você estará avançando nesse jogo. Além disso, isso é tudo antes que você tenha que enfrentar um deus dos cadáveres. Jogue o atirador mais brutal do ano. Warhammer 40k Dark Tide é o mais aguardado jogo de ação cooperativo de uma equipe premiada de desenvolvedores. Encomende o seu e jogue agora!